boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Miguel Morozov, fundador da MEI Cirúrgica, e nós vamos falar um pouquinho sobre os kits de dissectomia percutânea lombar e cervical. Primeiro vamos falar sobre o kit lombar. A referência dele é 23.500 e depois vamos falar da cervical, do kit cervical, que é 21.200. Ok, gente, vamos falar um pouquinho do Nucleoton lombar, que é o melhor sistema de dissectomia percutânea do mercado. Pneumático, todo a frio, ele não tem nenhum tipo de energia, é por aspiração e o corte que ele vai retirar o núcleo pulposo do disco, ok? Esse é o kit, ele é apresentado assim, quando você levar para a cirurgia, tem a mesa montada com o paciente já, o instrumental todo, etc. Você vai apresentar o kit nessa maneira, ó. Você apresenta aqui, abre essa primeira capa, né, do disco, o médico vai colocar o dedo aqui, ou a enfermeira, ou o enfermeiro, ok? Coloca o dedo aqui e ele vai tirar essa bandeira já, colocar na mesa dele, que é uma bandeira que está estéreo, ok? Aí eles abrem aqui também e vamos falar um pouquinho então aqui do nosso kit. Ok, esse é o kit então lombar para fazer dissectomia percutânea, ok? Nós temos a seringa aqui que o médico vai usar para fazer anestesia, agulha, sim, ele precisa, o hospital sempre tem agulha para anestesia. Ok? Na lombar é anestesia local, não precisa, só ceda o paciente, você não precisa entubá-lo, não precisa dar anestesia geral, nada, ok? Aí eu começo então usando o fio guia, ok? Aqui está o fio guia, ele tem esse anel para facilitar segurar, introduzir no paciente, ele tem esse lado aqui que é ponta flexível por causa do arco em C, que vai esbarrar nele, ok? Ele começa então, o paciente já está anestesiado, ele começa a introduzir o fio guia no disco, ok? Está aqui, sem perfurar o meu dedo, ele entra, acompanha todo esse procedimento com o arco em C, faz todo o procedimento acompanhando, ok? Tem a imagem em AP, na lateral, eles fazem todo esse procedimento para ter certeza que o fio guia está no meio do disco, ok? Então ele introduz, coloca mais ou menos nessa altura, próximo da metade, aí tira-se essa parte aqui, pegamos a cânula reta, essa cânula reta, olha, ela tem duas peças, a cânula e o obturador, a ponta dele é cônica para facilitar a passagem, ok? Ela trava aqui. Então o que eu faço? Eu vou introduzir isso aqui por cima do fio guia. Ok. O paciente está mais ou menos nessa posição. Ele vai introduzindo, acompanha com fluoroscopia e tal. Chegou no disco, encostou no disco, ele vai sentir. Ok, verifica na fluoroscopia, está lá, ok. Ele tira essa parte central, esse obturador não precisa mais, e ele vai colocar uma trefina. A trefina tem essa parte cortante. Olha, eu entro aqui. Aqui ela não trava, ela gira totalmente, 360 graus. Ok, a finalidade da trefina é perfurar a parte externa do disco. Então eu forço um pouco a cânula girando a trefina, então ele vai entrar cortando. Entrou, aí pela fluoroscopia ele acompanha, a hora que estiver com a cânula 5, 7 milímetros para dentro do disco, ele para aqui, ok? Desse momento em diante eu não preciso mais do fio guia nem da trefina, só deixo a cânula de trabalho, ok? Então isso aqui é tirado. Esse anel aqui serve para dar o stop contra a pele do paciente, contra as costas, né? Para quê? Porque tendo esse stop, a cânula não vai entrar além do necessário, aqui ela vai ficar nessa altura no disco. Ok? Ok. Feito isso, eu vou entrar com o probe agora. O probe
Ele tem uma mangueira longa. Deixa eu falar um pouquinho do probe. Olha, tem essa ponta que é onde o núcleo pulposo é aspirado. Dentro dele, ele tem uma outra cânula dessa que a gente chama de guilhotina, e o movimento do equipamento, ele vai fazendo esse movimento de corte. Então, aspira o núcleo pulposo, entra um pouquinho nele e corta. Aspira e corta, e aí ele passa por uma dessas mangueiras, a do meio aqui, e vai ser recolhido lá no frasco do equipamento, ok? Um outro item muito importante aqui no probe, que essa marca, esse anel gravado a laser, que tem uma finalidade muito importante, que é o seguinte: se eu estiver com... Vamos montar primeiro aqui. Aí eu coloco aqui, estou com o paciente já com o disco dentro do paciente, perdão, com a cânula de trabalho dentro do disco, ok? Eu entro aqui, eu tenho que travar aqui, porque existe um anel de vedação, e se você não travar, vai ter um vazamento de pressão negativa e a aspiração não vai ser correta, ok? Então, voltando nesse anel gravado a laser aqui, olha, enquanto eu estiver vendo esse anel aqui, eu não começo o trabalho. Por quê? Porque aqui nessa ponta, olha, o probe está dentro da cânula, não vai aspirar nada. No momento em que eu alinho aqui, olha, guardei, escondi o anel gravado, pronto, meu probe já está fora. Desse momento para baixo, eu posso começar a usar. Ok? Então, esse é um anel para mostrar quando é que eu tenho a ponta do meu probe dentro do disco, fora da cânula, e que vai fazer a aspiração e o corte necessário. Ok? Bom, antes de ele começar a fazer o trabalho, o médico normalmente faz a discografia. E discografia, os médicos sabem como fazê-la, inclusive sem o nucleotom. Mas como eu estou com o nucleotom já dentro do disco, eu posso fazer discografia. Como é que eu faço isso? Eu solto essa conexão que tem aqui. A enfermeira já me passa a seringa com 2 ml, 4 ml, um pouquinho, 2 ml de contraste. Eu conecto aqui. Eu estou dentro do disco. Quando eu aciono aqui, todo esse contraste vai sair no disco e aí sim eu tenho condições de ver se a cânula está realmente na posição correta dentro do disco ou não. Se não sair aqui, você tira, pega um pouco de soro, conecta de novo e injeta mais, ok? Até que o contraste apareça na imagem, ok? Feito isso, desconecto aqui, volto a conectar aqui. Daqui para frente, sim, eu posso começar o meu trabalho, ok? Então, eu já fiz a discografia, está tudo certo, a cânula, o probe estão dentro do disco, etc. Então, eu começo o meu trabalho. Aperta-se o pedal do equipamento, do console, e ele começa, então, a fazer aquele barulhinho tuc, 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 tuc. Dependendo da velocidade que eu fizer, ele é mais rápido ou mais lento. E a guilhotina aqui dentro, então, começa a fazer esse trabalho. Aspira núcleo pulposo, corta e traz, você consegue ver os taruguinhos de núcleo pulposo sendo aspirados para dentro do frasco. Ok? Aqui eu tenho outras 2 mangueiras, que é para criar o vácuo, né, movimentar a guilhotina, e o outro é para irrigação. Bom, o médico trabalha, o médico que vai determinar quantos minutos eu posso trabalhar com o nucleotom aspirando o núcleo pulposo. Se for uma hérnia grande, ele vai trabalhar um pouco mais de tempo. Se for uma hérnia menor, média, ele vai trabalhar menos tempo. Mas ele que vai determinar, ele vai dizer, a gente consegue visualizar no frasco quanto de núcleo pulposo foi colhido. Okay? Aí o médico diz, olha, a hérnia não é grande, essa quantidade está boa. Normalmente, trabalha-se de 7, 9 minutos até no máximo 20 minutos. 20 minutos é para casos onde o disco já está ressecando, né, dry disc ou black disc, como eles chamam. Aí tem que trabalhar um pouco mais. Okay? Dentro do disco, o médico faz esse movimento. Olha. Aliás, aqui, essa quina do cabo do probe vai me indicar que a abertura de aspiração da cânula está nessa posição. Então ele está trabalhando aqui. Né? Ele faz esse movimento de curetagem e vai girando aqui o cabo para trabalhar. Por exemplo, aqui eu estou para baixo.
Aqui eu estou para a lateral, aqui está para cima, aqui está para outra lateral. Então o médico vai trabalhando aqui, vai fazendo esse movimento, né? O máximo que ele conseguir, nesse sentido não muito, porque aí tem o platô, e aí ele não vai aspirar nada, né? Mas nesse sentido sim, esse movimento é importante, ok? Vai trabalhando, vai fazendo esse movimento até chegar o momento, opa, vou parar. O aparelho diz quanto tempo ele trabalhou com o equipamento, ok? Terminou o procedimento, ele fala, ótimo. Aí antes de parar, de tirar o probe, o que ele faz? Ele abre novamente aqui. Às vezes fica um pouco duro, porque o contraste que foi injetado, ele é viscoso, então fica um pouco difícil de soltar essa conexão, ainda mais com luva molhada, né? Ele pega 2 pinças e faz um movimento de contrário, né, um ao outro, e tira solta aqui, ok? Aí, nessa vez, o que ele precisa? Ele está ali, terminou o trabalho, só que ele precisa pôr um corticoide, um outro tipo de medicamento para medicar o disco, medicar toda a parte que foi trabalhada. O que ele faz? Ele pega o corticoide, quantidade ele que determina, 4 ml, 5 ml, e já dentro do disco ele não precisa usar aquela agulha enorme para injetar esse medicamento. Aqui, através da cânula do probe, ele pode fazer isso. Ele injeta, vai, injetou o medicamento. Nesse percurso todo, eu ainda tenho o medicamento aqui, que precisa ser injetado. O que ele faz? Eu não preciso pegar mais medicamento. Ele pega soro de novo, ok? Conecta aqui. E aí ele vai fazendo o quê? Ele vai tirando, injetando e tirando o probe do paciente, até sair tudo, ok? Então, toda essa parte do disco e todo esse percurso até sair o probe, tudo isso será medicado. Ok? Basicamente é isso. Ok, esse é o kit cervical, nucleotom cervical. Ele é mais curto que o lombar, vocês vão ver daqui a pouquinho, e também diâmetro menor, ok? Quando você apresentar para a equipe médica, médico, instrumentador, instrumentadora, você vai apresentá-lo assim, aí você tira esse selo de cima, né? Peça para que o médico ou instrumentadora coloque o dedo aqui, ó, já tem uma abertura própria para isso, e tire o kit estéril, ok? Esse aqui você fica com ele e esse vai ficar na mesa do cirurgião. Então, esse é o kit cervical. Ele tem menos peças do que o lombar, bem menos. O diâmetro dele é de 2 milímetros, bem mais curto, o outro é tanto assim. O probe também vai até aqui, bem maior. O fio guia dele também é diferente. Lembrando que a cervical, a entrada no disco é frontal, não como o lombar, que é posterior, né? Entrada posterior. Então, o paciente, para esse caso, a recomendação é que ele seja sedado, ok? Que ele seja anestesiado, anestesia geral. Aí tem a técnica que o médico conhece muito bem, de como entrar, e eu não vou entrar nesses detalhes, que cada cirurgião tem a sua maneira, né, de entrar no paciente. Mas esse então é o fio guia. A hora que você estiver no disco, olha o que acontece. O disco cervical é bem menor que o lombar. A hora que você já estiver dentro do disco, vai tirar a agulha e vai ficar dentro do disco, é uma cânula, isso aqui não é agulha mais, ok? É um fio guia, que na verdade é uma cânula guia para cervical. A cânula reta está aqui. Entro por ela aqui. Esse aqui é um stop. Também acompanha por fluoroscopia para ter toda a parte, para ter certeza de que está no disco. Ok, está na posição correta. Uma vez entrando ali, eu entro de novo aqui. Vai penetrando. Chegou na borda do disco, no ânulus,
O que eu faço? Eu paro, tiro a parte... Tiro essa parte interna dele, que é um probe, é um obturador, ponta romba, e aí eu vou pegar a trefina tem a finalidade de fazer o corte no ânulus. Ok. De novo, olha. Ele gira totalmente aqui, o probe não. Então eu vou entrar, vou chegar, tá encostado no disco, ok? Eu vou girar a trefina, empurrando levemente até, através da fluoroscopia, eu ter certeza de que a cânula está dentro do disco. Bem pouquinho, ok? Aí desse ponto em diante eu não preciso mais nem do fio guia, ou a cânula guia, nem dessa trefina, ok? Eu posso tirá-los. Travo aqui, posiciono esse limitador para que ele fique travado, para que a cânula não entre além do necessário, ok? E vou começar a trabalhar. Aqui o probe. Vou entrar com o probe, vamos falar um pouquinho dele. Como eu te falei antes, ele é bem mais curto. Ok, como o disco cervical é bem menor do que a lombar, é por essa razão que o probe é mais curto, mais fino. Ele tem esse anel de segurança, para que, na hora que eu introduzir o probe para dentro do disco, ele não ultrapasse e não atinja o outro lado dele, o lado posterior do disco. Okay? Então esse anel é por esse motivo que ele está aí. Traz uma segurança para o cirurgião, não ter o perigo de ele atingir o lado posterior, ok? Bom, uma vez colocado aqui, travado, toda essa parte de injeção de contraste para fazer discografia e tudo, nós já falamos na apresentação do kit para lombar, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, é só rever esse outro vídeo, ok? O procedimento é bem mais curto também, tem aquele anel aqui, olha, tá vendo o anel gravado em laser, com a mesma finalidade. A hora que eu esconder o anel aqui dentro dessa parte cinza, eu já sei que a parte da abertura do disco, do probe, perdão, está fora da cânula, e aí sim eu posso aspirar e recolher o material. Uma vez terminado, o procedimento é bem mais curto também do que a da lombar. Olha, 4 minutos, no máximo 6 minutos, 7 minutos já é o suficiente, exatamente por causa do tamanho do disco, que ele é bem pequeno, tem muito menos material para ser retirado, ok? Gente, basicamente é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição.